O Cenário Entrevista recebe hoje o secretário de Cultura do Amazonas, Marco Apolo Muniz. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo e pós-graduado em Gestão e Produção de Eventos. Também já coordenou grandes produções na Secretaria de Cultura do Amazonas, entre 1998 e 2012, como o Festival de Ópera e o Glorioso Concerto de Natal. Além disso, dedicou parte do seu tempo à cenografia. Ator, humorista e animador cultural, ele acredita no poder de transformação social por meio da arte. Inclusive, assinou juntamente com a D5 Produções o projeto arquitetônico do Teatro Teresa Dávila, em São Paulo. Marco Apolo Muniz, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, satisfação enorme, obrigado pela oportunidade. Secretário, você é amazonense. Como é que começou o gosto pela arte? Foi desde criança? Foi desde criança. Sou amazonense, manauara, filho de cearense, do interior do Ceará. Minha mãe é de Lábrea, que é do interior do Amazonas. E ali na minha infância, desde sempre tive esse contato com a arte. Meu pai era boêmio, tocava violão. Não era um músico profissional, mas o violão era ali o lazer dele, era como ele muitas das vezes alegrava ali o encontro de amigos. E a partir daí eu comecei a ter essa relação, de uma certa forma, com a arte. E ali pelos 10 anos eu conheci, através de um amigo, o saudoso Titio Barbosa, numa apresentação que eu fui assistir no Teatro Amazonas, um ingresso adquirido pela minha mãe lá no Distrito Industrial, ela trabalhava no Distrito Industrial. E ali eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí já na semana seguinte ele me convidou para ler um texto ali na Escola Bambi, né, que ficava ali na Epaminondas. Agora está só a fachada lá, toda vez que eu passo eu recordo. O saudosismo. E dali começou a minha história como artista. E aí passei por vários momentos, né, desde fazendo muito espetáculo de teatro, passei pelo grupo de teatro do Sesc. A época quem me dirigiu foi o nosso querido Zezinho Correia, já um amigo com quem eu tive ali uma estreita relação já desde o final da década de 80. Teatro dos Artistas e dos Estudantes, hoje Américo Alvarez, até chegar no Teatro Amazonas ali, ao final meados da década de 90. E uma das minhas passagens no teatro foi, inclusive, animando as festas dos funcionários. Qual foi o espetáculo que mais te marcou nessa tua época de artista? Tem muitos, assim. Eu posso citar o primeiro, que eu fazia um espetáculo infantil, que era chamado Dame Vagabundo, porque já de cara eu tive uma cena ali, como eu fazia o vilão, eu fiz a cena onde pegava ali o personagem principal e na hora que eu voltei o público não deixava eu falar, né, chamando os outros personagens para me prender, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eu fiquei muito nervoso, foi um impacto muito grande para mim. E aí precisou outros atores mais experientes entrar no palco, eu era um garoto, e acalmar o público para poder continuar o meu texto. Ali foi algo que me marcou ainda na infância. E eu acredito que, eu recordo que eu fiz um espetáculo ali no final da década de 80, naquele centenário da abolição da escravatura, então eu tinha muitas performances que me tocaram muito pelo sentido, né? pelo que nós expressávamos ali naqueles espetáculos. São cenas que eu tenho muito na minha mente. E o trabalho que eu fiz com criança durante muito tempo da minha vida, que é algo que para mim foi uma grande escola, que é uma grande satisfação ter isso no currículo. De ator a diretor de grandes produções artísticas, conta pra gente esse momento aí da tua carreira. Eu acredito que foi um aprendizado na prática, na vivência, convivendo com outros artistas, com profissionais vindos de várias localidades do mundo, e foi um grande desafio. Lá, na época quando eu assumi a gerência técnica do teatro, eu era o gerente mais jovem da secretaria naquele momento. E isso veio de uma experiência, porque como fazia teatro amador a vida toda, a gente era ator, fazia som, fazia luz, fazia cenário, fazia tudo. Abria a cortina e corria para fazer a cena, voltava para dar o play na fita cassete. Então a vida toda foi fazendo um pouco de tudo. Até assumir aí uma gerência do Teatro Amazonas, aí a equipe técnica do Teatro Amazonas, de profissionais extremamente competentes e generosos, me formaram, digamos assim, nessa prática, nesse fazer diário.
E aí, com a questão do Festival de Ópera, dos grandes espetáculos de Natal, esse período que o governo promoveu aí, a secretaria promoveu os grandes eventos, foi realmente um momento em que eu pude me aperfeiçoar, até posteriormente ter uma formação acadêmica, uma especialização em gestão e produção de eventos. Então, realmente, muita coisa aconteceu nesse tempo, o que realmente me dá segurança, inclusive hoje, na tomada de algumas decisões. O que mais marcou, acredito que para muitos amazonenses, foi os grandes espetáculos de ópera, né? Sim. Isso marcou aqui, inclusive porque é um festival internacional. Fala pra gente um pouquinho desse desafio, né? Trazer grandes artistas renomados internacionalmente para tocar aqui, né? Para cantar, né? Na verdade, se apresentar no Teatro Amazonas. E uma coisa interessante é que a ópera aqui no Amazonas ela tem uma característica diferente de quando você assiste ópera nos outros lugares. Aqui ela é mais popular, desde o valor do ingresso cobrado até o público que você vê presente dentro do teatro. Isso é muito interessante. E realmente lá quando começou, 98, 99, quando vinha tudo de fora, e depois 2000, 2001, quando a gente começou a tomar conta do processo, realmente era um desafio muito grande, né? Até de entender como era aquilo, foi um processo realmente exaustivo. E até nós nos tornarmos realmente uma referência técnica, uma referência na produção de cenografia, de figurino, na execução de um festival onde você tinha 3, 4 óperas acontecendo quase que simultaneamente, pelo menos 2 óperas acontecendo no dia uma, no outro dia um ensaio de outra, no outro dia já a estreia da outra. Então isso tudo formou muitos profissionais na cidade e nos deu um know-how assim, muito, muito significativo. E essa relação, inclusive vendo as pessoas vindo de outros lugares do mundo, conhecendo a nossa realidade, adequando as produções à nossa realidade e fazendo essa troca, nos trazendo todo esse arcabouço de conhecimento, ao mesmo tempo levando um pouco da energia manauara, dos nossos artistas de Parintins. Isso tudo maturou muito o profissional que nós tínhamos, ou pelo menos aquele sentimento de a cada dia fazer algo melhor no Festival de Ópera e que refletiu em todos os outros festivais. Foi um momento assim bem grandioso de fomento também do turismo cultural, né, para o nosso estado, para Manaus. Exatamente, essa colocação ela é importante, porque é um festival, inclusive, a gente mantém até hoje, porque já faz parte do calendário oficial do estado, justamente por isso, não só pela capacidade dele de formação técnico-profissional, como a questão da geração de trabalho e renda, a questão até do sentimento de pertencimento do amazonense pelo evento e essa questão de trazer pessoas de outros lugares do mundo para movimentar a economia local a partir do momento que ela vem para Manaus para acompanhar o festival. Então aí ela tem a rede hoteleira, a parte de transporte local, né, de alimentação, gastronomia, toda a economia acaba se movimentando a partir do momento que você tem um festival que emprega mais do que muitas indústrias do Distrito Industrial, por exemplo. O Cenário Entrevista vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o secretário de Cultura do Amazonas. O universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Estamos de volta e vamos continuar a entrevista aqui com o secretário de Cultura do Estado, Marco Apolo Muniz. Secretário, você assumiu, né, no início do governo Wilson Lima, teve um primeiro ano com muitas atividades, muita programação, seguiu o calendário normal, mas no segundo ano enfrentou a pandemia. Como é que foi esse desafio? Essa é a palavra, né? Um grande desafio. O governador Wilson Lima, como me chamou
teve um diálogo muito generoso comigo sobre a proposta que ele tinha para a cultura, o que me encantou naquele momento. E aí a gente entrou com a equipe de cabeça nessa proposta. Tanto que a gente já conseguiu no primeiro ano fazer um carnaval diferenciado, um festival de Parintins que todo mundo referencia até hoje, que 2019 foi um dos melhores festivais dos últimos tempos. Não só pela questão da presença do público, mas pelo próprio clima na arena, a relação entre os bois. Isso tudo facilitou muito para chegarmos àquele resultado. Então a gente tem algumas questões muito simbólicas para a gente do que foi esse primeiro ano de gestão. No segundo, a gente já teve uma sinalização, inclusive por orientação do governador, de podermos fazer um investimento maior nessa cadeia produtiva da cultura, mas aí conseguimos trabalhar 2 meses e meio, e aí começamos a fechar tudo, e aí a nossa realidade mudou completamente. Primeiro pelo fato de que a gente identificou que a Secretaria de Cultura era uma secretaria, que eu posso, usando essa linguagem mais tecnológica, era uma secretaria analógica. Né? Ela não estava nesse universo digital. Então, nós começamos a migrar a secretaria para esse universo digital, com visita virtual, porque eu sempre cito que no momento em que eu sentei com a equipe para entender como encararíamos esse cenário que era completamente obscuro, imprevisto, incerto, duvidoso, porque alguns falavam, não, é uma coisa de 3 semanas, outros não, é 1 mês, é 3 meses, e já se foram aí quase 2 anos. E até agora a gente não tem ainda uma segurança para dizer que já está superado tudo isso. Então a gente sentou e começou a compreender o que fazer, porque as pessoas começaram a ficar sem viagem, sem cinema, sem shopping, mas elas não podiam ficar sem cultura, sem ler um bom livro, sem assistir um bom filme, sem assistir um espetáculo. Então a partir daí a gente mudou a nossa estratégia. Tanto que o nosso primeiro edital já na ocasião foi um edital que a gente intitulou de Fica na Rede Maninho, né, com essa ambiguidade para as pessoas ficarem em casa, deitadas na rede, não sair de casa, não se expor e ao mesmo tempo conectado na rede. Então a gente migrou para dentro das plataformas digitais boa parte das nossas atividades, desde leitura até filmes, espetáculos online, visitas virtuais. O Teatro Amazonas não tinha uma visita a 360 graus, tudo isso a gente colocou lá. Um conteúdo que, inclusive, agora já faz parte, já é um legado que ficou lá na nossa plataforma. E começamos a fazer um trabalho mais assistencial, né, desde a distribuição de cesta básica até essa questão dos editais e trabalhando, inclusive, a nível nacional, buscando recurso nessa esfera federal. Era isso que eu ia perguntar, porque a classe artística, né, e de eventos foi a que mais sofreu, certamente. Foi mais castigado. Você estava falando de alguns auxílios, né? Quais foram esses auxílios imediatos, né, para a categoria? Até porque a gente ainda vive um momento de incerteza. Certamente. Né? No primeiro momento, como o governo tomou a decisão certa, que era bloquear os orçamentos de secretarias que naquele momento não teriam ações, como nós, esporte, turismo e algumas outras pastas, e direcionou toda a energia para a saúde. Inclusive, muitos dos colaboradores da própria Secretaria de Cultura foram atuar na saúde, em várias áreas ali, principalmente relacionadas a atendimento, setores ali onde não precisava de uma formação específica, né? E aí nós abrimos canal de atendimento, onde, inclusive com atendimento psicossocial, porque imagina um artista que muitos artistas e técnicos trabalham hoje para se alimentar no dia seguinte. E se não tiver o trabalho no dia seguinte ou no final de semana seguinte, ele já passa a ter ali a passar por uma necessidade. Imagina a pessoa passar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a gente abriu um apoio psicossocial, um atendimento dessa questão da entrega de cestas básicas. Entregamos mais de 12 mil cestas básicas, com apoio de importantes parceiros da iniciativa privada, inclusive. Aí partimos para essa busca, junto ao Fórum Nacional de Secretários, de um recurso federal, que o governo federal teria ali naquele momento uma capacidade maior de dar suporte. Identificamos recurso parado no Fundo Nacional de Cultura. Houve aí depois ali de um trabalho exaustivo, o processo da Lei Aldir Blanc. Tivemos a grata satisfação de receber a notícia ao final de uma das etapas do processo, de que o Estado do Amazonas foi o terceiro em eficiência na execução da lei. Nós executamos 98,8% do recurso que nos foi repassado, num trabalho, inclusive, de suporte aos municípios, porque a gente não estava atendendo só Manaus, a gente estava falando artista no estado todo. Do estado inteiro.
E a falta de capacidade técnica de muitos municípios de aderirem a um projeto como a Lei Aldir Blanc, tanto que proporcionalmente nós fomos um dos estados que teve a menor adesão dos municípios, né? Então, quando esse recurso voltou para a nossa parte, a gente fez um edital direcionando 100% do recurso para o interior. Então, e aí a dificuldade que nós temos de comunicação via internet, tudo isso realmente é uma realidade amazônica. Não tem muito como mudar ali, não virar de chave, mas é um processo... Ainda mais num momento difícil como esse. Exatamente. Então, tudo isso ocorreu. Agora sim, como o governador ele tem um olhar muito horizontal, muito atuando em todas as áreas, nós tínhamos muitas reuniões técnicas. Então, a todo tempo, essa balança ela procurava ser equilibrada. Então, na hora que eu chegava lá, eu falava, olha, eu exauri minhas possibilidades. Aí o governo vinha, então vamos por esse caminho. E agora o que a gente faz? Então, a gente ia fazendo essa balança, priorizando, evidentemente, a saúde, mas entendendo que, assim como a Secretaria de Ação Social estava fazendo muitas ações, a Sejusc, a cultura também tinha ali um grupo grande de pessoas que se ligavam diretamente a ela e que precisavam desse auxílio. E esse trabalho foi sendo feito. Eu não tenho dúvida que por serem muitas pessoas, a gente não conseguiu atingir 100% da nossa demanda, mas houve um empenho muito grande para que a gente pudesse chegar a isso. Então, a distribuição de recurso, a questão do edital da Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista. Já no ano seguinte, agora mesmo, a gente está concluindo um conjunto de editais que chega a quase 12 milhões entre recurso que vem para os artistas como um todo e recurso voltado para o interior do Estado. Isso tudo já mostra que, mesmo diante de toda essa inclusive, crise econômica, o Estado compreende que é um recurso que está movimentando, não só auxiliando as pessoas, mas movimentando, colocando recurso na economia do Estado, né? Então, e aí fizemos outras iniciativas, até da divulgação de lives. Vou te dar um exemplo. Logo no início tinha muita questão das lives monetizadas, né? Onde você, com o Pix e tal, você não sei o quê. fazia o Pix solidário, né? Para reverter ou em alimentos ou em materiais. Então tinha um artista ali que ele tinha 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, 4.000 seguidores. Ele mandava isso para a gente, para uma agenda virtual que a gente abriu, e aí nós temos uma rede com mais de 40 mil seguidores. Então ele multiplicava... o público. Exatamente, a visibilidade da divulgação dele. Foram algumas ferramentas que a gente encontrou naquele momento, dentre outras, né? E hoje a gente já passa por um cenário aí que sinaliza positivamente a partir é importante as pessoas continuarem se vacinando, a segunda dose, mantendo esse distanciamento, os protocolos, mantendo esse distanciamento quando necessário, né, sempre que possível, né, usando aí todas as questões relacionadas à proteção, para que a gente possa realmente, a partir dos eventos testes... Uma vida um pouco mais normal. Um pouco mais normal, apesar das perdas que tivemos, que são irreparáveis. Por falar em retorno das atividades, com a flexibilização, né, dos decretos, começaram agora os grandes eventos, com um público um pouco maior. Qual é a programação agora para o final de ano? A gente vai ter um Natal, a gente vai ter um Réveillon aqui no estado? Nós estamos já trabalhando para isso. Eu espero que nos próximos dias a gente já possa estar divulgando a programação, que na verdade já está pronta, está finalizando ali alguns detalhes. Mas a gente não tem como não fazer o Natal, até por um pedido da própria sociedade, né? Então, nós estamos fazendo uma programação aí que envolve ali a área central da cidade, né? Que é um local já tradicional, que inclusive atrai muitos turistas que vêm à cidade nesse período, alguns para ver familiares, e o Teatro Amazonas é o nosso principal, não tem como não fazer. Seguindo essa orientação do governador, estamos fazendo um trabalho voltado às comunidades, ao interior, nesse perfil que o governo vem trabalhando em todas as suas ações, chegando lá na ponta, indo para o interior, indo para... descentralizando efetivamente, não fazendo só aquele espetáculo que as pessoas já estavam acostumadas ali na praça, mas o artista indo aonde o povo está, né? Então a gente está indo nas escolas, é um processo multiplicador bem interessante. E aí uma feira também que nós vamos fazer um piloto agora no domingo, uma feira de economia criativa lá no Povos da Amazônia. São algumas iniciativas que a gente está trabalhando já indo nessa direção do Natal.
de grandes eventos também. Dos né? grandes eventos. E já liberando... gradativamente, né? Gradativamente, tivemos eventos testes bem-sucedidos, temos agora alguns eventos populares, já na linha do show business, ocorrendo em alguns espaços nossos, sendo monitorado pela equipe de saúde, para públicos aí de 5, 7, 8, até 10 mil pessoas, né, com todo um protocolo autorizado, e a gente acredita e compreende que a população também vai contribuir ali, fazer a sua parte, para que a gente saia desses eventos sem nenhum tipo de oscilação significativa nos números da Covid. E aí o Réveillon, normalmente a Prefeitura já cuida mais do Réveillon, a gente já está acompanhando aí também, no que tange ao Estado, as questões relacionadas ao Réveillon, né? E aí a gente está bem focado no Natal e dando esse suporte aí na Prefeitura, assim como a Prefeitura também nos apoia muito no Natal e está fazendo também uma programação bem bacana de Natal, isso tudo para que a gente possa, como a gente está falando, como a gente tem falado, não é só questão de dar esse presente para a população, né? Tentar dar um pouco mais de leveza a todo esse clima aí, pode se colocar como pós-pandemia, num posicionamento aí de positivo, né? Mas, acima de tudo, a geração de trabalho. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu almocei com a minha equipe ali no nosso galpão, onde está sendo confeccionado o material, e a alegria até me emociona, né? Porque eu vim daquele lugar, né? A alegria das pessoas em estarem trabalhando, e vai lá comigo, e me abraça. Poxa, Paulo, tal, não sei o que, não me chamo nem de secretário, que eu não tenho nem hábito de me chamar de secretário. Que bom, cara, eu me sinto realmente mais à vontade, e me abraçando e cumprimentando, alegre, porque eles poderão, através desse trabalho que a gente está fazendo ali, quando as pessoas verem isso na rua, na verdade, elas podem ter certeza que chegou comida no prato de muita gente, a partir dessa possibilidade de a gente decorar aquele ambiente, realizar atividades culturais, e entregar isso para a população. Então isso me alegra muito, é algo que eu já te trago aqui agora, eu acabei de vir desse ambiente lá, realmente é algo, é muito... Pulsa a cultura. É muito gratificante ver isso. Secretário, eu queria, para finalizar esse bloco, que você fizesse um balanço desses praticamente 3 anos de gestão à frente da cultura, com esses altos e baixos, mas que você destacasse aí o que realmente marcou aí a sua gestão. Eu considero assim, o trabalho na cultura ele já é um trabalho de inquietude, né, de desafios, de você sempre buscar o melhor. E o trabalho que a gente entrou, o que facilitou para mim foi já conhecer bem a estrutura da secretaria. Eu não conhecia essa gestão administrativa, esse trabalho que a gente faz. Mas a rotina da secretaria, as pessoas eu já conseguia bem. Então a gente conseguiu mudar muitas mecânicas dentro da secretaria, ter uma secretaria mais acessível, uma secretaria de diálogo. Eu escuto muito isso da sociedade, dos artistas, a possibilidade de ver na secretaria um lugar onde ele pode chegar, abrir a porta, que não vai ter uma chave ali impedindo que ele passe. Os eventos que a gente já inovou, como a questão do resgate do Festival de Parintins, o Carnaval aí, que ano que vem, aguarda o Carnaval aí, que vai dar tudo certo. Vai ser muito bacana, né? E Papai do Céu vai nos ajudar, e você certamente aí se vacinando também vai contribuir com isso. As iniciativas de nós fazermos a Mostra de Cultura Popular, a Amepagona, que está nessa sua 2ª edição agora, o Festival de Cultura Urbana já é da nossa gestão, a Expedição Cultural, rodando o estado inteiro, pegando rio, pegando trilhas, pegando estrada, chegando também com atividades culturais lá no interior, já é uma iniciativa nossa, o Festival de Circo, que foi uma felicidade fazer o Festival de Circo agora, com a presença do Marcos Frota conversando com os artistas, foi para a gente também muito significativo, além, evidentemente, dessa questão do fomento cultural, dos editais, que era algo que estava parado desde 2012, o último investimento em edital em 2012 tinha sido algo em torno de R$800 mil, e a gente já abre agora 8 milhões, juntando com o do interior mais quase 12 milhões, realmente fazendo um investimento que já está refletindo, não só no sentido de ter permitido que essa cadeia sobrevivesse nesse período, essa cadeia produtiva, mas, acima de tudo, que entregasse para a sociedade cultura, que é o que ela precisa nesse momento, ir ao teatro, mesmo online,
ter algo que livros, a gente precisa ter livros editados, precisamos ter o audiovisual trabalhando, isso só é possível a partir do momento que o Estado investe ali no setor. Então, para mim, essas são as questões mais significativas. Essa questão mesmo humana, né, de as pessoas entenderem que a secretaria é delas, nós só estamos lá. O público mesmo. Total, e o artista é a casa do artista, nós somos servidores do povo, servidores dos artistas. E todas essas ações que a gente inovou. Não tenha dúvida que a pandemia atrapalhou bastante, né? Assim, certamente, se não fosse a pandemia, hoje a nossa conversa seria outra. Talvez precisássemos de mais tempo para falar de mais coisas. Mas a gente se sente gratificado de poder, mesmo diante de tantas dificuldades, ter feito muitas entregas e estar seguindo aquilo que estava proposto no nosso projeto inicial. Então a gente acredita que ao final da nossa gestão, a gente fala, olha, quando entramos, era isso que foi isso que foi proposto. E isso foi entregue. Esse é o nosso objetivo. O Cenário Entrevista vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 19h, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Estamos de volta e vamos continuar a falar com o secretário de Cultura do Estado do Amazonas. Secretário, para 2022, quais são as novidades? Tem notícia boa? Os editais vão continuar? Nós somos muito otimistas, né, com esse cenário que a gente está enxergando aí, com essa percepção de que 2022 vai ser um ano que a gente vai conseguir fazer muita coisa. A gente já está trabalhando aqui no Carnaval, Festival de Parintins também, já estamos vendo como é que vamos resolver, se consegue uma outra ilha para puxar lá para perto, para caber todo mundo, porque realmente há uma expectativa muito grande. Estamos finalizando agora a implementação do nosso Sistema Estadual de Cultura, né? Nós regularizamos o nosso Fundo Estadual de Cultura, já estamos com o nosso Conselho de Patrimônio Histórico ativo, atuante, já tivemos 7 reuniões, e agora já tivemos a eleição do Conselho Estadual de Cultura, que para a gente é muito importante essa participação maior da sociedade civil nesse processo de discussão das políticas públicas de cultura. E assim a gente já tem isso, mais uma entrega aí para a população. E um planejamento já pronto, montado, inclusive com a perspectiva de editais, não só para a capital, mas atendendo, inclusive dando suporte ao interior. Evidentemente, além do nosso planejamento, isso depende de algumas questões, né, matemáticas aí, mas já há uma sinalização positiva do governo, da própria Secretaria de Fazenda, que a gente vai conseguir cumprir aquilo que está planejado. Além disso, eu estou voltando agora do Fórum Nacional de Secretários, onde eu tenho aí a honra de ocupar a cadeira da vice-presidência do Fórum Nacional, representando toda a região norte do país, e onde a gente está trabalhando a questão da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc II, recursos que viriam aí do governo federal, possibilitando assim nós termos recursos com valores parecidos com o que foi aplicado na Lei Aldir Blanc, o que realmente também dá uma perspectiva e uma possibilidade enorme aí de injeção de recursos na economia da cultura. Então a gente tem sim um cenário que aponta aí extremamente positivo, muitos projetos muito bacanas aí que eu não posso tirar surpresa ainda, mas bem planejado e, evidentemente, executando esse calendário que já tradicional, que é o Carnaval, o Festival Folclórico de Parintins, Ciranda de Manacapuru, Festival Folclórico do Amazonas, Festival de Jazz, Festival de Ópera, o Festival de Teatro, Festival de Dança, Festival de Circo, são eventos que movimentam a economia, que atraem turistas, atraem investimentos, e isso para a gente certamente vai ser importante a realização. Que bom! Secretário, nessa segunda temporada, todos os nossos convidados, a gente faz a mesma pergunta. E a gente quer saber quais são as suas impressões sobre o cenário político nacional.
A gente vive aí, eu acredito que a pandemia, ela trouxe foi um teste de fogo aí para todo mundo que atua diretamente no setor político. Eu não tenho partido, eu sou um cargo mais técnico, mas a gente vivencia isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. A nível de cultura, realmente para a gente tem sido um grande desafio não ter um Ministério da Cultura, uma Secretaria Especial de Cultura que acaba indo numa direção que muitas das vezes impossibilita que a gente tenha um diálogo mais transversal, um diálogo mais horizontal, um diálogo mais amplo. Inclusive, isso foi refletido na forma como o Fórum Nacional de Secretários atua junto ao Congresso Nacional, em paralelo ao que vem sendo feito pela própria Secretaria, mas a gente compreende que ali é uma questão de perfil de governo e a gente tem que entender como administrar essa questão. Aqui na esfera estadual, eu não tenho dúvida que o governo fez de tudo o que era possível, indo até além do esperado, para manter a cultura, pelo menos com o básico, né? Por exemplo, hoje a Secretaria, estamos com as contas pagas, com os editais rodando, como todo mundo está vendo. O governador Wilson Lima é uma pessoa extremamente sensível. Todas as vezes que eu cheguei lá com ele, falei, governador, essa é a nossa estratégia de ação. Ele não mediu esforços para que aquilo fosse atendido, compreendendo a importância da cultura para o Amazonas, para a sociedade amazonense, para a representatividade do nosso Estado. No cenário local, eu não tenho dúvida que o governo está fazendo uma transformação no Estado, até porque a gente vem de problemas crônicos, né, que acabaram se potencializando aí no período da pandemia, que eu não tenho dúvida que se isso tivesse sido trabalhado há 10, 15, 20 anos atrás, nós teríamos encontrado um cenário mais fácil para enfrentar o que enfrentamos. Ao mesmo tempo, a gente percebe que todos os problemas enfrentados de uma esfera mundial. Se a gente sair um pouco da nossa cidade, do nosso estado, e olhar o que aconteceu em outros estados e outros países, a gente encontra países ditos de primeiro mundo, com a economia estabelecida, fortalecida, que passaram, em alguns casos, por situações piores que a nossa, né? Então, isso tudo mostra que o Estado vem se empenhando para mudar uma realidade que vem aí se arrastando de muitos anos. E a gente espera, ao final de todo esse processo, entregar para a população, acima de tudo, um Estado melhor, um Estado, no meu caso, né, com uma cultura ainda melhor, fortalecida, revigorada, e dessa forma a gente poder realmente enxergar aí dias ainda melhores. Secretário, antes da gente encerrar, nós vamos para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e aí você me diz o que vem à sua cabeça, ou o que essa palavra representa. Arte. Minha vida. Cultura. Para mim, de uma importância fundamental para a formação do ser humano, para a transformação da sociedade. A Secretaria de Cultura. Um instrumento fundamental para que a sociedade possa tê-la como realmente transformadora de vidas, a partir do trabalho que a gente faz de formação. Mas, para mim, a Secretaria de Cultura, acima de tudo, é a minha vida, assim, porque eu cresci ali dentro e espero ainda contribuir ainda mais, estando lá dentro ou fora, com a cultura do nosso Estado. Política. Um desafio. Amazonas. O melhor Estado do planeta. Família. É tudo para mim. Minha base, meu alicerce, meus motivadores. Você tem um sonho ainda? Tenho. Quem é Marco Apolo Muniz? Alguém dedicado ao que faz, muito intenso, posso dizer perfeccionista, mas procuro manter tudo isso com muita humildade, muito pé no chão, entendendo que eu não sou, eu estou, e um sonhador, acima de tudo. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. Eu que agradeço a generosidade tanto sua como de toda a equipe aqui presente e deixo aqui o meu abraço a todos e queria só deixar aqui o nosso endereço, o nosso portal, que é o cultura.am.gov.br, onde você pode ter um pouco mais de informações a respeito de tudo que nós estamos fazendo e as programações que a Secretaria vem desenvolvendo. Muito obrigado a todos. O Cenário Entrevista volta na próxima terça-feira. Até lá!